Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador da mensagem Buscando a Sabedoria. A mensagem de hoje encontra-se no livro de Lucas, capítulo 10, o versículo 25 em diante. Aqui fala sobre a parábola do bom samaritano. Eu já vos disse que parábola é diferente de fábulas. Parábolas são ensinamento do Senhor Jesus. São ilustrações que o Senhor Jesus usava para ensinar a sua doutrina. Fábulas são contos. São aquilo que não são história fictícia, que não há como provar. Umas das fábulas que nós conhecemos, que é muito difundido muitas vezes, de algumas certas regiões, são o Saci Pereré. São fábulas que as pessoas criaram. São folclores, mas a parábola é o ensinamento, é uma doutrina, ilustrações que o Senhor Jesus usava para ensinar. Livro de Lucas, capítulo 10, verso 25, começa assim. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Ele indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu os interpretas? E ele replicou: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e como toda a capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo o espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleos. Em seguida colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: Cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu o reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que lhe caiu nas mãos do assaltante? E declarou-lhe o advogado da lei, porque teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus exaltou: Vai e procede tu de maneira semelhante. Muito bem, amados. É uma leitura bastante extensa,
Eu li do versículo 25 até o versículo 37, para apresentar a vocês a parábola do bom samaritano. Aqui nós encontramos um diálogo do Senhor Jesus com um mestre da lei, um advogado da lei, ou seja, um escriba, alguém que conhecia a lei. Não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa culta, pessoa de conhecimento, um defensor da lei. Mas ele interroga Jesus, querendo colocar Jesus muitas vezes em prova. Ele não estava interessado no reino dos céus. Ele estava interessado em humilhar a Jesus. Em muitas vezes interrogações que nós sofremos muitas vezes no mundo, o questionamento da nossa fé muitas vezes, as pessoas muitas vezes nos interrogam acerca da nossa fé, não é que estão interessados na nossa fé. Elas estão interessadas em nos colocar em prova, em nos humilhar publicamente, levando-nos muitas vezes a não termos condição de responder o porquê da nossa fé. Foi o que esse advogado fez. Ele interroga Jesus acerca da fé, de como entrar no reino dos céus. Então Jesus primeiro diz para ele: e o que você compreende, você sendo mestre da lei, o que é que está escrito na lei? Qual é a sua interpretação acerca do que está escrito na lei? Então ele, usando a sua inteligência, ele diz: está escrito que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua capacidade intelectual, e amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus diz para ele: você respondeu muito bem. Vai e faz isso, então você terá a possibilidade de entrar no reino dos céus. Mas ele, tentando se justificar, ele diz: mas quem é meu próximo? Ele queria saber quem que era o próximo dele. Então Jesus conta a ele uma parábola, dizendo que um certo homem, ele sai de Jerusalém com destino a Jericó. Lembra-vos que quando eu fiz a campanha do Salmo 23, quando eu falei que sobre o vale da sombra da morte, eu vos disse que o vale da sombra da morte ficava entre Jerusalém e Jericó. Era um vale sinuoso, com descida íngreme, onde havia várias cavernas que assaltante, pessoas fora da lei, se ocultava, e quando via que havia uma pessoa sozinha, ele saiu e assaltava, e muitas vezes até matava suas vítimas. Então este homem, ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Ele estava atravessando o vale da sombra da morte. E ele foi vítima de salteadores. Não se contentando com o que roubaram dele, mas o espancaram quase até a morte. E abandonaram ali a sua própria sorte para que morresse banhado em seus próprios sangue. Mas logo em seguida passa um sacerdote, alguém que deveria ser misericordioso, alguém que poderia
mover-se de misericórdia. Porque o que se espera de um sacerdote é que ame seu próximo, que ame sem interesse outra pessoa. Mas o que fez esse sacerdote, quando ele viu que aquele homem estava moribundo, ele passa para o outro lado para não prestar socorro para aquele homem que estava próximo à morte. Logo em seguida, passa um levita. Levita era o conhecedor da lei. Levita era aquele que cuidava do templo de Deus, que levava, inclusive, era o único que tinha autoridade de levar a arca, de cuidar da arca da aliança. E o levita também não se moveu de compaixão. Passou, ignorando aquele homem sofrendo à beira da estrada. Mas passa alguém que era samaritano. E todos nós sabemos que o samaritano era desprezado pelos judeus, ao ponto de um judeu não falar com o samaritano. Eles consideravam o samaritano como sendo pessoas de segunda classe. Eles tinham um ódio um do outro. Mas esse samaritano, movido-se de compaixão, ele socorre o homem que estava à beira da estrada. Então Jesus conta esta parábola do bom samaritano ao ser questionado por um mestre da lei sobre o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E ele interroga ao mestre da lei, dizendo: quem é o próximo segundo o mandamento da lei? A intenção do homem era provar a Jesus. Mas Jesus prova a ele que não existe diferença social. Homens que eram desprezados, que se desprezavam no momento da dor, ele moveu-se de íntima compaixão, socorrendo aqueles que, aos olhos humanos, eram um inimigo ferrenho. Então, qual é o significado desta parábola? O significado da parábola do bom samaritano responde à pergunta sobre quem é o próximo. Que devemos amar sem interesse, indicando que a iniciativa de ser bom ao próximo, deve partir de cada um de nós, demonstrando o cuidado, a consideração, independentemente de quem necessita de nosso auxílio. O bom samaritano representa alguém que compreende esse princípio, que compreende que é necessário socorrer os aflitos, os oprimidos, sem olhar sua classe social, sem fazer distinção de pessoas. Então devemos demonstrar compaixão pelas pessoas sem qualquer distinção ou sem nenhum preconceito. Ser bom ao próximo, mesmo para aqueles que nem mesmo temos algum relacionamento. Isso sim nos torna servo de Deus. Isso sim nos leva a vestirmos a veste de Cristo, a sermos considerados servo do Eterno. Que o Eterno vos abençoe, amados. Hoje é domingo, dia de eleição. Eu tive o cuidado de, durante toda a política, não me envolver em política.
O voto, ele é secreto, é consciente. Cada um de nós temos a nossa maneira de escolher em quem iremos votar. Então, que cada um tenha a sua consciência tranquila. Vá, cumpra seu papel de cidadão. Faça segundo a tua consciência. Que Deus tenha compaixão de cada um de nós. Eterno e poderoso Deus, Pai da eternidade. Tu, Senhor, que é santo e poderoso, guarda a nossa mente, Pai. Guarda o nosso coração. Guarda os nossos sentimentos, Pai. Unja-nos com tua graça, com tua misericórdia. Tem chegado a mim, Pai, vários pedidos de oração. E hoje eu não estou aqui com meu caderno de anotação, Pai. Então não estarei citando nomes. Mas eu te peço, Pai, guarda a todos aqueles que, movido por fé, pediram que eu intercedesse pela vida espiritual, pela vida sentimental, pelas suas famílias. Existem pessoas, ó Pai, que precisa ser liberto, Pai, do vício, da pornografia, ser liberto do cigarro, da bebida, dos pensamentos errôneos. Pessoas que estão seguindo o caminho da perdição, que estão perdidos neste mundo, sem conhecer a verdade. A tua palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta-nos, ó Deus, de tudo aquilo que amarra a nossa vida, de tudo aquilo que impede de nós progredirmos como servo do Senhor. Eu preciso, Senhor, de libertação. Eu preciso, Senhor, ter uma vida abundante na tua presença, cumprir a tua palavra, ser honesto com meus sentimentos, ser honesto com a minha família, ser honesto com o meu ministério. Eu preciso, Senhor, ser revestido com os dons espirituais, com os dons de misericórdia. Porque muitas vezes, Senhor, nós olhamos as pessoas que achamos que essas pessoas muitas vezes não é digna de nossa amizade. E aí muitas vezes estamos fazendo distinção, usamos muitas vezes de preconceito. Liberta-nos dos preconceitos. Liberta-nos, ó Deus, de todas as amarras que nos prende muitas vezes a uma vida alienada de Ti, Pai. E nos abençoa. Abençoa a nossa família. Abençoa minha esposa, Pai. Dê a ela a Tua graça, o Teu poder. Unja com Teu poder, Pai. Unja com Tua misericórdia. Que a Tua misericórdia seja abundante na vida da minha esposa, Pai. Olha para minha filha Simone. Abençoa ela, Pai. Dê a ela da Tua graça, do Teu poder, Pai. Dê a ela, Pai, uma perspectiva de olhar para a eternidade com o olho da fé, para enxergar dentro da dimensão do Teu Espírito Santo. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu Te dou graça, Te agradeço pela vida abundante, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Tu que é santo, Tu que é poderoso, Pai. Eu Te louvo e Te glorifico, porque Tu és um Deus de misericórdia. Fica conosco, Pai. Abençoa minha filha Silene, que está em Portugal.
Dê a ela da tua graça, do teu amor. Abençoe minhas netas, a Isabela, a Gabriela, a Helena, Pai. E abençoe a mim, Pai, que estou prestes a sair para votar. Dê, Pai, da tua infinita bondade. É isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Eu digo amém e amém.